E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um pequeno resumo a respeito do citoplasma, organelas e... Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre citoplasma, já fizemos um vídeo de membrana. Agora entramos na parte interna ali da célula, porque não dá para entrar para fora, né? Entramos para dentro, então, né? Pleonasmo. Vamos falar do citoplasma para depois falar das organelas celulares. Então, o citoplasma é uma massa gelatinosa, nós temos vários componentes químicos dissolvidos aí na água, como tem bastante proteína, acaba dando essa estrutura gelatinosa, mas a gente tem também algumas vitaminas, sais minerais, outros componentes dissolvidos aí, ok? O citoplasma ele pode ser dividido ali em citossol, citogel, e a maioria das reações que a gente vai falar aqui, a parte onde as organelas estão fazendo as suas funções, são citosol, tá? Só que o citoplasma é dinâmico, ele vai mudando essa estruturação conforme a célula precisa, né? Conforme ele vai se mexendo, se movimentando. Assim como a membrana se movimenta, o citoplasma também, as organelas também, tá? Tudo vivo, tá? A biologia é para a vida, ok? Então vamos falar das organelas que possuem aí dentro desse citoplasma, que a gente já pode começar dividindo elas em organelas não membranosas e membranosas. Então, as organelas não membranosas, elas são como se fossem complexos, né, de proteínas, tá? A grande maioria proteicas, né? Tem outras moléculas também, mas elas são complexos proteicos ali que estão fazendo determinadas funções no citoplasma. Já as organelas membranosas, elas possuem uma membrana ao redor delas, que faz com que elas desempenhem funções isoladas do meio que está fora delas, porque elas têm uma membrana que separa elas do meio, tá? E essa membrana, ela é derivada do núcleo celular, da membrana nuclear. Por isso, automaticamente, é possível concluir que as células que possuem membrana nuclear, as eucariontes, vão ter organelas membranosas. Membrana do núcleo, na evolução, fez com que derivássemos organelas membranosas. Agora, quando a gente pensa de procariontes como as bactérias, a gente não tem organelas membranosas porque ela não tem membrana nuclear, ok? Você entendeu o que eu falei? Se você não entendeu, volta e ouve isso aqui de novo, porque isso aqui é importante, tá? Isso aqui tem que fazer sentido para você. Entendeu? O neurônio queimou aí, então pode seguir agora nas organelas. Vamos falar então primeiro das organelas não membranosas, esses complexos proteicos que a gente tem na célula, tá? A primeira organela não membranosa é o citoesqueleto, tá? Hoje já tem alguns autores que consideram que as bactérias têm citoesqueleto também, porque são proteínas, tá? Mas é uma organela aqui que a gente considera de eucariontes, tudo bem? Mesmo sendo não membranosa. Então, o que o citoesqueleto ele faz? Ele é o esqueleto da célula, como o nome diz. Então, ele vai deixar a célula posicionada, ele vai fazer com que o formato da célula se mantenha, vai dar estrutura, ancoragem, tá? O que o seu esqueleto faz por você? Mantém você em pé, ereto, equilibrado e tal. É isso que a gente tem que pensar com relação ao citoesqueleto da célula também, ok? Então, ele vai fazer com que estruturas celulares consigam se comunicar, tá? Então, é toda essa função, transporte, como se fosse uma rua dentro da célula, né? Uma avenida, carregando moléculas, carregando organelas e tudo mais, tá? Ele é composto basicamente por 3 tipos de estruturas proteicas. Os microtúbulos, que são formados por uma proteína chamada tubulina, os microfilamentos, que são os filamentos de actina e miosina, que tem muito a ver com a contração muscular, e os filamentos intermediários. Aí são várias proteínas que compõem, tá? A queratina, que não é creatina, ok? A queratina é um tipo de proteína que está aí dentro dos filamentos intermediários, tá? Então, essas proteínas vão se organizar para fazer essas funções que a gente acabou de falar, tá? De formato, estrutura, ancoragem, transporte, né? Movimentos e tudo mais dentro da célula, ok? Movimentos ameboides que a célula possa fazer é dado pelo citoesqueleto também, ok? Depois do citoesqueleto, nós temos uma outra organela muito importante aqui para o funcionamento da célula, que são os centríolos. Os centríolos, eles são derivados do citoesqueleto, tá? Os centríolos são organelas formadas por 9 trincas de microtúbulos, 9 trincas de canudinhos. Os microtúbulos acabamos de falar ali do citoesqueleto, tá? Então, eles são 9 trincas de microtúbulos organizados, né, um em cima do outro, assim, parece uma hashtag. Eu vou colocar a foto aí para vocês, tá? A minha editora, vulgo eu, vai colocar a fotinha do centríolo aí para você ver, tá? Olha como é que ele se organiza aí. E aí, essa estruturação do centríolo tem como função formar os cílios e flagelos e movimentar estruturas celulares dos cromossomos durante a divisão celular, tá?
Aqui um adendo. Quando a gente fala dos cílios e flagelos, o centríolo forma os cílios e flagelos. Os cílios e os flagelos não é os cílios do olho, tá? É os cílios das estruturas que nós temos internas no nosso corpo, que são microscópicas. Bactérias também possuem cílios, a nossa traqueia tem cílios, alguns protozoários têm cílios, é bem diferente de cílios do olho, tá, gente? É microscópico, eu não consigo enxergar olho nu. Os cílios e flagelos, eles se distribuem em 9 pares de microtúbulos e não 9 trincas, como o centríolo. E além dos 9 pares, ele tem um par central, tá? Então, basicamente, seria isso. Cílios e flagelos têm bastante função nos organismos em que eles estão, né, presentes. Então, eles podem fazer defesa. No caso da nossa traqueia, os cílios retêm partículas sólidas para não entrar no pulmão, tá? A movimentação do espermatozoide, flagelo, ok? Então, várias funções eles desempenham. Também tem alguns organismos que têm cílios que ajudam na movimentação, como os protozoários, tá? Os cílios geralmente são pequenos em maior quantidade, os flagelos são maiores e em menor quantidade. Então, cílios e flagelos derivam dos cílios, dos centríolos, ok? Centríolos dá origem a cílios e flagelos. E para a gente fechar, as organelas não membranosas, nós temos o ribossomo, tá? O ribossomo faz síntese de proteínas. O ribossomo sintetiza as proteínas que vão ficar dentro da minha célula, que não vão sair para fora da célula realizar alguma função. Proteínas que precisam ficar ali, ok? Agora, quando eu preciso produzir uma proteína, por exemplo, um hormônio de origem proteica, que vai sair da célula, aí eu uso uma outra organela. E aqui começam as organelas membranosas, aquelas que vêm da membrana nuclear como derivação, né? Então, a primeira organela que a gente tem já grudada ali no núcleo é o retículo endoplasmático rugoso, ou granular, ou granuloso, tá? Por que é granuloso? Porque é cheio de ribossomos. Então, se ele tem ribossomos, qual que é a função dele? Síntese de proteínas, produção de proteínas. Mas o retículo produz as proteínas que vão ser exportadas, saírem da célula, tá? Então, eu tenho duas organelas que fazem proteína para uma coisa, outra para outra coisa. Extremamente organizada e perfeita a sua célula, tá? O outro retículo que nós temos, retículo é uma rede, né? Conjunto de redes. O outro retículo que nós temos é o retículo liso, de lipídios. Então, ele sintetiza lipídios. Células que sintetizam lipídios são riquíssimas em retículo endoplasmático liso no seu corpo, tá? Outra função do retículo liso seria a desintoxicação, a detoxificação do teu corpo, tá? Degradando moléculas que poderiam ser tóxicas, né? Metabolizando essas moléculas, seja ela de remédios, de drogas, de bebida alcoólica, do que for, tá? Para que o seu corpo consiga, né, eliminar o que for necessário e absorver o que for necessário, tá? Temos também uma outra organela, então, retículo rugoso, retículo liso, agora o complexo golgiense, que é uma organela, então, responsável por armazenar substâncias. Tudo que foi produzido ali no liso, no rugoso, ele pega para ele, o complexo de Golgi é uma fábrica, ele armazena, empacota e manda essas moléculas embora, tá? Para fazer a sua função. É uma fábrica. Recebe a matéria-prima, transforma ela, empacota e vira produto industrializado, né? Dentro da sua célula. Além dessa função aí que o Golgi tem, ele também vai produzir polissacarídeos, produz carboidratos. Então, nós temos uma organela que faz proteínas, a outra lipídios e a outra carboidratos, tá? Depois dessa função, nós temos também aqui a formação do acrossoma. O acrossoma é aquela bolsinha de enzimas que fica na cabeça do espermatozoide para ajudar a perfurar o óvulo, ok? Quem produz essa bolsinha é o complexo de Golgi. E nós temos também a última função dele, que já cai de boca na outra organela, que é a formação dos lisossomos primários. Então, o Golgi produz, né, essas pequenas vesículas que depois vão ser maturadas e se transformarem em lisossomos. O que os lisossomos fazem? São o nosso estômago celular, fazem digestão intracelular. Como que acontece a digestão feita pelos lisossomos? Por 3 processos: autofagia, heterofagia ou apoptose, tá? O que é a autofagia? A digestão por autofagia é quando o lisossomo digere algum componente da própria célula, uma organela velha, por exemplo. O que é a heterofagia? É quando o lisossomo digere um componente estranho, uma bactéria que entrou na sua célula, um corpo estranho, tá? Isso é digerido por heterofagia. E a apoptose? A apoptose é a morte celular programada. É quando a digestão ela é feita de um tecido corporal, tá?
Um exemplo bem legal que a gente tem é do girino, né? O girino, quando ele vai se transformar em sapo, ele perde a cauda. Essa cauda dele aí, né? Cauda com U, porque não é cauda de doce, tá? Cauda de chocolate, não é. É cauda mesmo, de rabo, né? A cauda do girino é digerida pelas enzimas do lisossoma, tá? A gente chama essas enzimas de hidrolíticas, né? As hidrolases, ok? E nós temos um outro tipo de organela que faz digestão ali, degradação, né, na nossa célula, que são os peroxissomos. Basicamente, a diferença de lisossomos para peroxissomos é que os peroxissomos degradam peróxido de hidrogênio, uma substância tóxica para o nosso corpo, tá? Transforma em H2O e oxigênio em vez de ser H2O2, tá? Para não fazer mal para as nossas células. E aí, depois disso, nós temos os vacúolos, que é uma organela, assim, muito comum em vegetais, mas nós temos em protozoários também. Os vacúolos, eles vão regular a quantidade de água que nós temos dentro da célula, tá? Trabalham bastante no processo de osmose, que a gente já falou no vídeo anterior de membrana, ok? Se você não viu, vou deixar aqui para vocês, não sei se é aqui, também não sei se é aqui, em algum dos lugares vai aparecer o card do vídeo de membrana plasmática para você, só clicar ali, ok? Então, o vacúolo controla essa quantidade de água e aí a gente tem mitocôndrias e cloroplastos. Mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular, não é pulmonar, é celular, e o cloroplasto pela fotossíntese. Ok? Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, porque você já sabe que biologia é para a sua vida.